Vamos estudar o movimento de rolamento de um objeto redondo de inércia m e raio r, liberado do repouso em uma rampa. Por que o objeto rola para baixo, em vez de deslizar para baixo como faria um bloco de madeira? Por que ele tem esse movimento de rolamento e não simplesmente um movimento de translação? A razão é que a força de atrito estático que força o ponto de contato instantâneo ficar imóvel, o ponto de contato do objeto redondo com o plano inclinado. Essa força de atrito estático causa um torque sobre o centro do objeto. Para entender esse movimento do objeto, precisamos encontrar a soma vetorial das forças exercidas sobre ele e a soma dos torques causados por essas forças. Vamos utilizar para isso o nosso diagrama de corpo livre, considerando o eixo x plano abaixo e o eixo y perpendicular ao plano inclinado. Sobre o objeto redondo, há somente duas forças, que é a força de contato, que a superfície exerce no objeto redondo, e a força-peso, que a Terra exerce sobre esse objeto redondo. Mas no nosso referencial adotado, a força de contato tem duas componentes. A componente normal, que é perpendicular ao plano inclinado, e a força de atrito estático, que é paralela ao plano inclinado. A força-peso, nesse referencial, também tem dois componentes. O componente Px, ao longo do plano inclinado, e o componente Py, perpendicular ao plano inclinado. Podemos aplicar a segunda lei de Newton para a translação. O somatório das forças em x é a soma dos componentes das forças ao longo desse eixo, que são Px e a força de atrito estático. Ocorre que a componente Px se relaciona à magnitude da força-peso e o ângulo de inclinação do plano inclinado. Se nós calcularmos aqui, vamos ter que o seno de θ é o cateto oposto, que é justamente Px, sobre a hipotenusa, que é a magnitude da força-peso. Da mesma forma, o cosseno de θ é a componente Py da força-peso sobre a hipotenusa, que é a componente da força-peso. Podemos trocar Px por mg seno θ. A força de atrito se encontra no sentido oposto ao referencial. Então, vamos trocar o sinal positivo pelo sinal negativo. O somatório das forças ao longo do eixo x será mg seno θ menos a força de atrito estático ao longo do eixo x. Isso será igual a massa vezes a aceleração do centro de massa desse objeto. O somatório das forças em y é a soma dos componentes nessa direção, que é a normal e a componente Py. Como Py se opõe ao nosso referencial, eu troco o sinal mais pelo sinal menos. Então, normal menos Py é igual a zero, pois não há movimento ao longo do eixo y. A equação ao longo do eixo x tem duas incógnitas: a magnitude da força de atrito estático e a aceleração do centro de massa. Tudo o que sabemos sobre a força de atrito estático é que deve ser menor ou igual ao seu valor máximo, que é a força de atrito estático máximo. Dessa forma, posso escrever que a força de atrito estático, que vai ser responsável pelo torque, será igual a massa, que multiplica g seno θ, menos a aceleração do centro de massa ao longo do eixo x. Simplesmente reescrevi a equação ao longo do eixo x, isolando a força de atrito estático, que é a incógnita do problema. Preciso determinar agora qual é a aceleração do centro de massa. É o que eu farei no próximo slide. Para determinar a aceleração do centro de massa, podemos aplicar a segunda lei de Newton para rotações, que nos diz que os torques externos em relação ao eixo de rotação é igual ao produto da força pelo raio. Vamos recorrer ao diagrama de corpo estendido, mostrado na figura, que mostra o objeto e as forças exercidas sobre ele em seus pontos de aplicação. Como o objeto gira em torno do seu centro de massa, vamos determinar a soma dos torques em relação ao centro de massa. Nem a força-peso, nem a força normal realizam quaisquer torques sobre o centro de massa, porque a linha de ação da força passa sobre o eixo de rotação. Isto é, o braço de alavanca da força-peso e da força normal são iguais a zero. Portanto, a única força que é capaz de realizar torque em relação ao centro de massa é a força de atrito estático. A linha de ação da força de atrito estático é perpendicular ao raio desse objeto redondo. Foi isso que eu escrevi nessa expressão. O torque resultante é igual à força externa perpendicular ao braço da alavanca, que neste caso é o raio do objeto redondo.
Pela segunda lei de Newton, esse produto deve ser igual ao produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular, porque estamos estudando o torque em relação a um eixo de simetria. E neste caso, o torque pode ser escrito como esse produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular. Agora precisamos de uma terceira equação, que é justamente a condição de rolamento, que vai relacionar o movimento do centro de massa com o movimento de rotação. Vamos utilizar que a aceleração do centro de massa se relaciona ao raio desse objeto redondo vezes a aceleração angular. Temos uma equação para a força de atrito estático. A força de atrito estático é igual à razão entre a inércia rotacional vezes a aceleração angular dividido pelo raio. Observe aqui na nossa primeira equação. Agora eu vou substituir a aceleração angular como a aceleração do centro de massa sobre o raio. Então, a força de atrito estático ficará o produto da inércia rotacional vezes a aceleração do centro de massa dividido pelo raio ao quadrado. A outra equação que nós temos saiu para translações, que era a força de atrito estático igual a massa que multiplica g seno θ menos a aceleração do centro de massa. Ao igualar essas duas equações, vamos encontrar que a aceleração do centro de massa será igual a g seno θ sobre 1 mais a inércia rotacional dividido por mr ao quadrado. Ou que a aceleração do centro de massa é igual a g seno θ sobre 1 mais c, onde c é justamente o fator de forma do objeto. C é a razão entre a inércia rotacional dividido por mr ao quadrado. Como a inércia rotacional é sempre um fator numérico vezes o produto da massa vezes o raio ao quadrado, esse fator de forma ele é maior que zero ou menor ou igual a 1. Note aqui que se estivéssemos tratando de uma partícula, se considerarmos esse objeto redondo como uma partícula, o fator de forma é igual a zero. Então a aceleração do centro de massa é a aceleração de uma partícula, que é igual a g seno θ, ou a aceleração de um bloco deslizando sobre um plano inclinado, que é igual a g seno θ. Por esse objeto rolar, por ter uma inércia rotacional, a aceleração do centro de massa é menor do que a aceleração de uma partícula. Quanto maior a inércia rotacional, maior será o fator de forma, e menor será a aceleração do centro de massa, em relação à aceleração do centro de massa de uma partícula. Então, o denominador dessa equação para a aceleração do centro de massa mostra por qual fator essa aceleração é reduzida para o movimento de rolamento. Como a constante de fator de forma C é independente da massa e do raio, uma vez que a inércia rotacional é o produto m vezes r ao quadrado vezes um fator numérico, que depende da forma do objeto, C assume um valor maior que zero e menor ou igual a 1. Então essa equação mostra que a aceleração do objeto não depende dos valores de massa e raio do objeto. A aceleração depende somente do fator de forma, somente da forma do objeto. Se ele é uma esfera, se ele é um cilindro, se ele é um anel, não depende da massa e o raio. Então, para todos os objetos de uma determinada forma, o intervalo de tempo para rolar uma rampa é o mesmo. Um cilindro grande leva o mesmo intervalo de tempo que um pequeno, mas uma casca cilíndrica fina, leve, leva mais tempo que um cilindro sólido, porque o fator de forma da casca é maior do que o cilindro sólido. Pense sobre isso, reflita sobre isso e quando fizer exercícios, faça com muita atenção. Esse é um dos pontos mais relevantes do movimento de rolamento. Agora que sabemos a aceleração do centro de massa, podemos encontrar uma expressão para a magnitude da força de atrito estático, que é responsável pelo torque. A força de atrito estático, como obtivemos no slide anterior, é igual à razão entre a inércia rotacional sobre o raio ao quadrado vezes a aceleração do centro de massa. E também encontramos que a aceleração do centro de massa era igual a g seno θ sobre 1 mais o fator de forma. Substituindo a aceleração do centro de massa na expressão da força de atrito, vamos encontrar que a força de atrito estático é igual a C vezes m vezes r ao quadrado, onde isto é igual à inércia rotacional. E C depende da forma desse objeto, se ele é um cilindro, se ele é uma esfera, se ele é um anel. Vezes g seno θ, dividido por r ao quadrado, que multiplica 1 mais c. R ao quadrado se cancela, o c eu posso simplificar com 1 mais c na parte inferior. Com uma álgebra simples, você vai poder mostrar que a força de atrito estático é igual a m vezes g, seno θ, sobre 1 mais c elevado a menos 1.
Então, essa é a expressão algébrica para a magnitude da força de atrito estático. Essa força de atrito estático diminui a rapidez do centro de massa e a aceleração do objeto rolando, reduzindo a magnitude da soma vetorial das forças exercidas sobre ele. O somatório das forças em x, se você lembra bem, é igual à magnitude da força-peso ao longo do eixo x menos a força de atrito estático ao longo do eixo x. E isto é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Se a força de atrito estático aumenta, essa diferença aqui vai diminuir. Logo, a aceleração do objeto, a aceleração do centro de massa, está diminuindo. Mas, ao mesmo tempo, a força de atrito estático causa o torque que dá ao objeto uma aceleração angular. Na ausência de atrito estático, não haveria torques, e os objetos nunca rolariam, eles apenas deslizariam. Então, o torque externo em relação a um eixo de rotação é igual ao produto da inércia rotacional vezes a aceleração angular. Ou, neste caso, ao produto da força de atrito estático vezes o raio. Então, a força de atrito estático desempenha um papel duplo. As rodas certamente facilitam a empurrar os objetos. Elas não eliminam o atrito. De fato, a força de atrito estático, a que as rodas estão sujeitas, diminui a velocidade do centro de massa, mas também aumenta o rolamento. E vamos ver em alguns exercícios que a força de atrito estático pode ser maior que a força de atrito cinético.